O ex-presidente Donald Trump havia acabado de subir ao palco do comício de sua campanha em Butler, na Pensilvânia, quando disparos começaram a ser ouvidos e um deles acabou acertando de raspão na orelha direita. Em meio a todo esse caos, uma das pessoas que assistia ao comício foi morta e duas outras gravemente feridas pelos disparos saídos de um rifle AR-15, a arma portada pelo atirador Thomas Matthew Crooks. O suspeito de 20 anos foi abatido pelos atiradores do Serviço Secreto americano. O que se sabe sobre Thomas Matthew Crooks, o homem que atirou em Donald Trump? Segundo o FBI, o suspeito trabalhava como auxiliar de cozinha. Foi morto a tiros após efetuar os disparos do alto de um armazém a exatamente 130 metros da posição do ex-presidente. Ele foi alvejado por um atirador do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Crooks era de Bethel Park. Segundo jornais americanos, Thomas Crooks tinha explosivos no carro e na sua casa na Pensilvânia, a cerca de 70 quilômetros do local da tentativa de assassinato. Segundo a imprensa americana, Thomas Crooks era um estudante bem isolado dos demais. Muitos dizem que ele se vestia estranho e sofria muito bullying no colégio. Ele também era filiado ao Partido Republicano, conforme registros de eleitores. Mas, segundo o jornal The New York Times, ele também fez em janeiro de 2021 uma doação de $15 ao Progressive Turnout Project, grupo que apoia candidatos do Partido Democrata, por meio de uma plataforma de doações do partido chamada Act Blue. Crooks chegou a ser identificado como potencial ameaça pelo serviço secreto cerca de uma hora antes do ataque, mas os agentes o perderam na multidão. Essa informação foi repassada por investigadores a congressistas americanos. E ele foi identificado como personagem suspeito porque tinha um telêmetro e também uma mochila. E isso foi mais de uma hora antes do tiroteio realmente ocorrer, disse o senador John Barrasso à rede americana Fox News. O telêmetro é um instrumento que pode ser usado para medir a distância até um alvo. Um policial envolvido na investigação disse à CBS que um atirador de elite de uma equipe tática local destacada para ajudar o serviço secreto tirou uma foto do atirador olhando pelo telêmetro e imediatamente comunicou por rádio a um posto de comando. De acordo com a ABC News e outros meios de comunicação dos Estados Unidos, o atirador de 20 anos foi avistado novamente no telhado de um prédio 20 minutos antes do início do ataque. Logo após os disparos, ele foi avistado e neutralizado por atiradores do Serviço Secreto 26 segundos depois de abrir fogo contra Trump. Na internet existem algumas reportagens de alguns TVs locais em que civis que participavam do comício relataram ter visto um homem rastejando no telhado do armazém. Alguns relataram até alertarem as forças de segurança. Após o susto, ao qual Trump reagiu levantando o punho cerrado clamando ao público para continuar lutando. Na sequência, o ex-presidente foi retirado do local para receber ajuda médica. Pouco tempo depois, o serviço secreto disse que Trump estava salvo e sob medidas protetivas. Um de seus assessores de campanha confirmou que Trump estava bem. Horas mais tarde, Trump usou sua plataforma nas redes sociais para comentar o evento e dar as condolências às famílias da pessoa morta e dos feridos no tiroteio. É incrível que tal ato possa ocorrer em nosso país, disse o ex-presidente. Isso se soma a vários outros políticos, senadores, congressistas, governadores, presidentes que também foram atacados ao longo da história dos Estados Unidos. Existe uma lista de ataques, é isso que vamos conferir a seguir. Políticos americanos que sobreviveram a tentativas de assassinato. Na era pré-guerra civil, Andrew Jackson, o 7º presidente dos Estados Unidos, foi alvo de um atentado em 30 de janeiro de 1835. Ele estava participando do funeral do congressista Warren R. Davis no Capitólio em Washington, D.C., quando Richard Lawrence, um desempregado britânico, tentou atirar nele 2 vezes com 2 pistolas diferentes. Ambas as armas falharam, possivelmente devido a problemas de pólvora úmida ou mau funcionamento mecânico. O ex-presidente Theodore Roosevelt, assim como Trump, estava tentando recuperar seu antigo cargo durante a campanha de 1912 quando foi baleado em Milwaukee. Ele foi atacado por um dono de bar, a caminho de um discurso. Roosevelt disse mais tarde que uma cópia dobrada de seu discurso de 50 páginas retardou a bala, que ficou em seu corpo pelo resto de sua vida. Ele fez o discurso apesar do tiro. Franklin D. Roosevelt era presidente eleito quando um suposto assassino atirou nele em Miami, em 1933. O atirador, Giuseppe Zangara, errou Roosevelt, mas matou o prefeito de Chicago, Anton Cermak. Ele foi baleado no estômago e morreu no dia seguinte. O agressor foi preso e posteriormente condenado à morte. Ele foi executado na cadeira elétrica em 8 de março de 1933. Os motivos de Zangara para o ataque nunca foram completamente esclarecidos.
Acredita-se que ele era motivado por anarquismo e ódio ao governo. Algumas teorias sugerem que ele também estava ressentido com os ricos e poderosos. Fontes da época diziam que ele sofria de doença mental. Roosevelt seguiu em frente para se tornar o 32º presidente dos Estados Unidos, guiando o país durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Harry Truman, que assumiu a presidência após a morte de Roosevelt, foi baleado em frente à Casa Branca por dois nacionalistas porto-riquenhos, Oscar Collazo e Griselio Torrezola, que tentaram assassinar Truman enquanto ele entrava em seu carro. Collazo disparou 2 tiros, mas errou o presidente. Um dos tiros atingiu um policial, Robert Tapp, que morreu posteriormente. Collazo foi condenado à morte, mas sua pena foi comutada para prisão perpétua em 1979. Ele foi libertado em 1982 e morreu em 2014. Torrezola foi condenado a 75 anos de prisão, mas foi libertado em 1979 e veio a morrer em 2011. O governador do Alabama, George Wallace, um segregacionista que concorria à presidência pela 3ª vez em 1972, foi baleado após um evento de campanha nos arredores de Washington, D.C. O tiro deixou paralisado da cintura para baixo, e ele mais tarde repensou sua política. Gerald Ford enfrentou 2 tentativas de assassinato em rápida sucessão em 1975. Lynette Isiaki Fromme, uma seguidora do líder de culto Charles Manson, foi frustrada antes que pudesse atirar em Ford em Sacramento, Califórnia. Semanas depois, uma mulher chamada Sarah Jane Moore atirou em Ford em São Francisco, mas errou porque um espectador a agarrou. Ronald Reagan foi baleado em 1981 do lado de fora do Hilton em Washington, D.C., após fazer um discurso. Seu secretário de imprensa, James Brady, foi ferido gravemente e mais tarde se tornou um ativista pelo controle de armas. O atirador de Reagan, John Hinckley, passou décadas em uma instituição mental. Ele foi liberado da supervisão do tribunal em 2022. Um homem de Idaho foi acusado de tentativa de assassinato de Barack Obama quando ele disparou contra a Casa Branca em 2011. Todos os presidentes enfrentam ameaças e todos os ex-presidentes também recebem proteção vitalícia do serviço secreto. Quem são os 4 presidentes dos Estados Unidos que foram assassinados? Abraham Lincoln foi o primeiro presidente a morrer assassinado. Ele foi baleado na nuca, em 1865, durante uma aparição no Ford S. Theater em Washington, D.C., por John Wilkes Booth. Ele era um ator da peça naquela noite e simpatizante do Sul. Ele não apenas atirou em Lincoln na nuca, mas também tentou assassinar o secretário de Estado, William Seward, sem sucesso. Booth fugiu do local do crime, mas foi caçado e morto 12 dias depois, em 26 de abril de 1865, em uma fazenda na Virgínia, durante uma luta com soldados da União. O assassinato de Lincoln foi um golpe devastador para o país, que ainda se recuperava da Guerra Civil. Sua morte, no entanto, não abalou os ideais que ele defendia, e Lincoln é lembrado até hoje como um dos maiores presidentes da história americana, responsável por liderar o país durante um dos seus períodos mais desafiadores e por abolir a escravidão. James Garfield foi baleado em uma estação de trem em Washington, D.C., em julho de 1881. Ele morreu meses depois devido aos seus ferimentos, em setembro, em Nova Jersey. Garfield foi baleado por Charles Gittial, um antigo apoiador descontente com doença mental que estava bravo por não conseguir um emprego na administração de Garfield. Gittial foi condenado e enforcado no mesmo ano. O 25º presidente dos Estados Unidos, William McKinley, foi fatalmente ferido em um atentado em 6 de setembro de 1901, durante a exposição pan-americana em Buffalo, Nova York. Enquanto cumprimentava o público na linha de recepção, Leon Czolgosz, um anarquista polonês-americano, disparou 2 tiros contra McKinley. O primeiro tiro atingiu o presidente no externo, causando um ferimento superficial. O segundo tiro atingiu o abdômen de McKinley e perfurou seu estômago. Czolgosz tentou disparar um terceiro tiro, mas foi dominado por assessores do presidente. O presidente McKinley foi levado para um hospital próximo, onde os médicos tentaram salvá-lo. Apesar de seus esforços, o presidente morreu em 14 de setembro de 1901, aos 58 anos, devido à gangrena causada por seus ferimentos. Czolgosz foi condenado à morte e executado na cadeira elétrica em 29 de outubro de 1901. John F. Kennedy foi morto pelo atirador Lee Harvey Oswald, em Dallas, em novembro de 1963,
enquanto era levado por uma rota de desfile em uma limusine aberta. Oswald, um simpatizante soviético, foi preso dias após o tiroteio. Oswald foi morto por Jack Ruby no porão da delegacia de polícia de Dallas. O assassinato de Kennedy foi um evento traumático que abalou a nação americana e teve um impacto profundo na história mundial. As motivações de Oswald e a possibilidade de um segundo atirador ainda são objeto de debate e investigação. O irmão de JFK, Robert F. Kennedy, era senador de Nova York quando concorria à presidência em 1968. RFK foi baleado no Ambassador Hotel, em Los Angeles, na noite em que venceu as primárias democratas da Califórnia. Seu assassino, Ciran Ciran, ainda está preso na Califórnia e recentemente teve um pedido de liberdade condicional negado. Robert F. Kennedy Jr. é um candidato independente que entra na corrida presidencial desafiando Biden e Trump. Com 10% das intenções de voto, promete abordar questões polêmicas e atrair eleitores descontentes. Recentemente, Trump cumprimentou Robert F. Kennedy Jr. em telefonema vazado, onde já se fala em possíveis alianças. Espero que tenha gostado dessas curiosidades intrigantes a respeito dos Estados Unidos e seus políticos. A sequência de ataques é de se impressionar, pois impactou o país e o mundo até hoje. Deixe seu curtir e se inscreva para mais informações. Isso ajuda demais nosso canal. Muito obrigado pela audiência. Até mais.